sabia que você pode usar o tarô todos os dias, mesmo sem ter clareza e saber de tudo? Então vem comigo, vamos descobrir agora como que você pode fazer isso. Então eu sou a Soriane e aqui no canal você aprende o tarô de uma forma fácil, prática e intuitiva, né? Inclusive eu criei o curso Tarô Intuitivo Revelado, onde lá você vai ter métodos bem fáceis para você praticar no seu dia a dia, né? Para você conseguir estudar com mais clareza, né? E aí, eu deixei aqui o link na descrição desse vídeo, onde você vai ter acesso ao site do curso, né, onde tem tudo muito explicadinho, muito claro. E também tem o botãozinho do chat, onde a minha equipe está te aguardando para tirar todas as suas dúvidas, para esclarecer tudo. Inclusive, eles estão sempre disponibilizando cupom para a campanha do mês, tá? Então verifica direitinho, toca aqui no link, entre em contato com a minha equipe e verifique se ainda tem algum cupom disponível para a campanha desse mês, tá bom? Então vamos lá. Separei aqui alguns tópicos para você entender melhor essa situação, principalmente você que está começando a estudar agora, às vezes você está na dúvida, ai meu Deus, é agora, né? Será que eu tenho que ter algum dom especial, né? Por que eu não estou conseguindo, né? Então às vezes aconteceu comigo no começo, gente, fica tranquilo que isso é normal acontecer, né? É normal você ficar com dúvida, com insegurança, né? Será que eu tenho que estar mais bem preparada ou preparado aí para fazer uma leitura? Será que tem um momento perfeito para isso, né? Às vezes você sente que algo não está claro, que de repente você pensa, pô, será que eu posso usar o tarô todos os dias? Será que não tem um momento certo? Um momento mais adequado? E se eu fizer errado, quem é que vai me corrigir? Então, às vezes fica aquela coisa, né? Será que eu vou conseguir interpretar? E se eu não conseguir interpretar direito? Então, separei aqui alguns tópicos para você conseguir fazer essa leitura com mais clareza, né? Então, o primeiro ponto, né, que é importante você entender, né? Como usar o tarô de forma simples todos os dias, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. Então vamos lá. A melhor forma, você que está começando a estudar agora, para você estudar, para você conseguir usar o tarô todos os dias, é você incluir o tarô na sua rotina, no seu dia a dia. Mas como, né? Você pode tirar o tarô, primeiro pega os arcanos maiores, tá? Porque são arcanos assim que você vai ter um pouco mais de facilidade para interpretar, né? Porque ele trabalha com arquétipos, né? Os arcanos menores você deixa para depois, porque ele lida mais com questões do dia a dia, da rotina, né? Então, foca primeiro nos 22 arcanos maiores, tá? Tira essa ideia da cabeça de você sair lendo para outras pessoas, esquece os outros, foca em você aprender primeiro, né? Você sentir essa segurança para você, de fato, ler para outras pessoas. Então, foca em você, primeiro ponto. E aí, como que você pode fazer isso todos os dias? Primeiro, você vai pegar um caderno, uma caneta, um lápis, né? Você vai pegar e você vai anotar, você vai pegar uma carta aqui, ó, por exemplo, a carta do louco, tá? A carta 0. Você vai olhar para essa carta e você vai pensar, você vai anotar, né, o que você sente quando olha para essa carta. Aí você vai e anota, né, os detalhes, de repente, o que essa carta te remete, o que ela te lembra, né, vai anotando. Aí beleza, você anotou? Aí, quando você terminou de anotar, pode ser uma frase simples, não precisa ser um textão gigante, só um trechinho pequeno, 2 linhas, o que essa carta te lembra, tudo. E aí você pega, quando você terminar de anotar, você vai olhar o significado, seja numa outra anotação que você fez, seja num PDF, ou de repente em algum livro que você tenha, enfim. Primeiro você faz esse exercício, primeiro você anota o que você sente quando olha para aquela carta, depois você vê o significado. Ah, Surya, mas por que eu vou fazer isso? Porque é o seguinte, quando você faz esse exercício, você está treinando a sua mente também para trabalhar a sua intuição, tá? Quando você não depende do significado, o que depender do significado? Você vê a carta e já ir correndo olhar o significado. Quando você se permite escrever o que você sente quando olha para a carta, você está trabalhando a sua intuição de alguma forma. E o tarô, ele é energia. Ao contrário do que muitos dizem, jogo. Primeiro, tarô não é jogo. Segundo, tarô não é adivinhação. Mas o que é o tarô? O tarô é energia, ele é um espelho, ele mostra, ele revela
o que você está sentindo naquele momento. Ele revela, é previsão, ele não é um decreto, ele vai mostrar probabilidades, né, de algo acontecer ou não na sua vida, ou na vida de outras pessoas, mas falando de você especificamente. Então o que acontece? Ele não é um decreto, ele trabalha com a energia do momento. Então, ele não vai tirar o seu livre-arbítrio, se está tirando para você, por exemplo, ele não vai tirar o seu livre-arbítrio, entende? Ele vai mostrar, olha, vou dar um exemplo. Você pergunta se eu for por tal caminho, vai ser melhor para mim? Aí, sei lá, cai aqui a carta do louco. A carta do louco, ela traz uma possibilidade de dar certo, né, essa situação, só que você tem que tomar um pouco de cuidado também para você não ser muito inocente, para você não acreditar demais. É importante você se permitir ir por esse caminho, mas é você observar também alguns sinais que você pode ter no caminho por ser algo novo na sua vida, né? Por que eu estou falando isso? Porque o tarô, ele traz todo esse contexto no momento que você faz uma pergunta, entende? Então, para você usar ele todos os dias, você tem que fazer esse exercício, porque senão você vai ficar sempre recorrendo ao significado e você não vai conseguir conectar as cartas quando você tiver que fazer uma leitura um pouco mais extensa, né? Tirando essa de uma carta, você vai fazer de 2 cartas, 3 cartas, você vai ficar perdida ou perdido. Então, faça esse exercício, anota carta por carta, o que você sente quando você olha, vê depois o significado, anota o significado real, vai fazendo isso com os 22 arcanos. Terminou? Aí você tira uma cartinha por dia, quando você acordar, enfim, antes de você fazer, você faz o que você tem que fazer, aí você pega, senta com calma, respira fundo, faz uma pergunta, qual que é o aprendizado de hoje? Aí você vai, embaralha só os 22 arcanos maiores, vê qual carta cai. Essa cai a carta do louco. O aprendizado, eu me permiti viver algo novo na minha vida, né? Só tem que tomar cuidado para não ser muito inocente, observar os sinais, mas não deixar de fazer algo novo. Mesmo que eu não me comprometa ainda, mas eu posso me permitir fazer algo novo. Aí você anota aqui. Aí beleza. No final do dia, você vai e volta para o caderno e escreve o que aconteceu naquele dia que te confirmou, né, que trouxe uma confirmação para a tiragem que você fez para você. Entende? Aí você vai fazer isso. Você vai anotar, aconteceu tal coisa, realmente bateu com a carta. E você vai fazendo isso com os 22 arcanos maiores. Terminou, você vai começar com os arcanos menores, né? Você vai fazer arcano por arcano, né? Vai demorar um pouco mais, mas você vai fazer isso no dia. Vai pegar e escrever o que você sente quando olha para a carta, o que você sente, vê o significado. Vai fazer isso com todos os arcanos menores. Terminou? Aí você faz uma tiragem por dia. Pode ser a mesma pergunta do aprendizado ou uma outra que você queira, mas vai fazendo. Fez com todos os arcanos? Sentiu segurança? Aí sim você pode usar para tirar para outras pessoas ou fazer tiragens com mais cartas para você. Então, é uma forma simples de você usar todos os dias, mas você não pode pular etapas. Tem que fazer esse exercício antes, porque senão você não consegue fazer a tiragem do dia. Mas com uma carta, mesmo com uma carta você não consegue se você não tiver essa segurança, entende? Porque aí você vai ficar recorrendo a um significado que você tem no PDF ou livre, aí não vai adiantar nada, entendeu? Outro ponto, o erro que trava a sua conexão com as cartas é justamente esse. Ou você tenta decorar significado, que é o que a gente aprende na escola, né? Pegar um livro de história, o que vai cair na prova? Vai cair tal coisa. Você pega, fica lendo, relendo, faz resumo, tenta decorar, aí anota os pontos-chave e tudo mais para você decorar. E você às vezes pode até pegar um simulado, fazer sozinho, não é mesmo? Aí você faz isso para você decorar, para você saber o que vai cair na prova. O tarô, ele vai te pegar de surpresa, porque não é assim que você vai conseguir aprender. Você pode até anotar quantas vezes você quiser o significado das cartas, mas isso não vai adiantar nada, sabe por quê? Como eu falei, é energia. E eu não estou falando aqui que você tem que ignorar o significado das cartas, não é isso. O que você precisa fazer é entender, né, a profundidade de cada carta. Aí você trabalha a sua intuição, se conecta com o significado e aí você vai trazer isso para todas as cartas. Aí sim você vai conseguir conectar carta por carta, não importa quantas tiragens você for fazer e com quantas cartas, entendeu? Então o que trava a leitura é você
você ficar muito racional, seja você recorrendo a um significado já pronto, um PDF, num site, um livro, ou você ficar duvidando também daquilo que você está sentindo no momento da leitura. Se você não se conectar com a sua intuição, dificilmente você fazer uma leitura com clareza ou passar confiança também, né, para os seus consulentes. Então isso é muito importante. Como desenvolver sua intuição na prática? Isso que eu falei, né, esse exercício, só o fato de você escrever no caderno o que você sente quando você olha para uma carta, isso já faz toda a diferença. Entende? Quando você consegue fazer isso, você já está trabalhando a sua intuição. E aí, por isso que eu falei, primeiro exercício que você tem que fazer é esse, porque imagina o seguinte, se você não faz esse exercício, você fica recorrendo ao significado da carta. E aí você fica nesse loop infinito, só olhar o significado você não vai conseguir tirar. E aí não vai adiantar você também querer fazer isso no momento que você pode tirar a carta para o seu consulente ou para uma outra pessoa. Não vai dar certo, então você precisa fazer esse exercício com você mesmo, ganhar segurança, e aí sim, você desenvolveu a sua intuição e ela vai continuar se desenvolvendo, mas esse exercício prático, nossa, ele é batata para você conseguir desenvolver mais ainda a sua intuição quando você for fazer uma leitura mais completa, tá? Como receber respostas mais claras sem complicação? Como eu falei, você tem que ter um método, né? Então, para você conseguir desenvolver qualquer método, tem que fazer esse exercício diário. Não adianta fazer uma vez hoje e fazer daqui um mês depois, senão você vai esquecer tudo. Então, você vai ter que trabalhar a sua intuição dessa forma, todos os dias. Mas Suri, vou ter que fazer uma carta só por dia? Não, se você conseguir. Quando eu estudava, quando comecei a estudar o tarô, eu ficava pelo menos umas 3 horas por dia, 3 horas e meia por dia. Aí você vê na sua rotina o quanto que você consegue. Mas assim, gente, não adianta estudar só 15 minutos por dia, você tem que estudar o máximo que você conseguir. Se você puder, pelo menos 1 horinha por dia. Suri, mas minha rotina é corrida. É assim, para você conseguir aprender de forma mais rápida, porque normalmente as pessoas que estão com pressa sempre querem tudo para ontem, vai depender do quanto tempo você vai conseguir se dedicar. Entende? Às vezes acordar uma horinha antes ou um pouquinho antes de dormir, né? Algum momento no seu dia você precisa se dedicar o máximo que você conseguir. Esse exercício que eu falei, você vai fazendo. Se você fizer 1 horinha por dia, não sei qual que é o seu ritmo, de repente, poxa, em vez de você levar, sei lá, os 22 arcanos, em vez de você levar 22 dias para fazer isso, você pode ir, às vezes, na metade do tempo, seja uma questão de 15 dias, às vezes até menos, uma semana, entendeu? Para os 22 arcanos maiores, depois você faz a mesma coisa para os 22 arcanos menores. Aí você vai fazendo isso, às vezes o máximo de tempo que você conseguir é o menos tempo que você vai precisar para estudar ao todo, entendeu? Então, pensa nisso. Então, assim, para você receber respostas mais claras, sem complicação, é fazer esse exercício, sem se conectar cada vez mais com as cartas, não ignorar significado de carta, mas você vai ter que alinhar a sua intuição com o verdadeiro significado, tá? Porque assim, gente, o mesmo significado que você vê num PDF, por exemplo, pode variar em várias situações, entendeu? É isso que muita gente não entende. E eu falo disso também no meu curso Tarô Intuitivo Revelado, que eu comentei que está aqui nessa edição desse vídeo, né? Então, lá eu explico isso também. E aí outro ponto, como sair da dúvida e ter mais direção nas decisões, né? Como sair da dúvida e ter mais direção nas decisões. É o seguinte, quando você já tem isso muito bem resolvido, né? Você ganhou confiança, fez esse exercício diário, tirou carta para você já consegue confiar mais na sua intuição, alinhado com o significado das cartas. Então, você não vai ficar mais tão preocupada ou preocupado em recorrer ao significado da carta. Você vai conseguir ter mais direção nas decisões quando você, de repente, fazer um exercício diário, pegar qual é o conselho para hoje, ou você tem uma decisão difícil para tomar na sua vida, você vai lá e baralha as cartas, tira uma carta, ou você pode ter um outro método com 3 cartas, de repente a situação, o desafio,
a resposta, a situação, o desafio, o resultado, ou várias outras, né? Os caminhos que você pode ter para aquela situação. Você mesmo também, com o tempo, conforme você vai desenvolvendo sua intuição, você vai também criando o seu próprio método. Né? E eu falo disso também no meu curso Tarô Intuitivo Revelado, que eu comentei, deixei aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar. Lá você vai ter acesso a todos os módulos do curso, tudo muito bem explicadinho. Fora isso, tem lá o botão do chat, que a minha equipe está te aguardando para tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, eles disponibilizam aí campanhas do mês, né? Então, para você participar de alguma campanha, você tem que verificar se ainda tem algum cupom disponível para a campanha do mês, tá bom? E se não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu estou sempre colocando vídeos como esse aqui para você, tá legal? Então é isso. Gratidão e namastê!